Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fato Jurídico, uma parceria Fato Jurídico com a Rede Smart de Comunicação. E hoje nós estamos aqui com um convidado sensacional, Dr. Marcos Velosa. E a risada é por uma brincadeira interna aqui, que a nossa produção tem falado bastante dessa palavra sensacional aqui. Dr. Marcos Velosa é um advogado da região de Osasco, antigo advogado aqui da comarca, e atua com uma área de advocacia investigativa. E é ele que nós vamos entender um pouco mais essa situação de advocacia investigativa. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Fale um pouquinho para a gente, contextualize essa questão da advocacia investigativa, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde, Vapiani, Targino, os demais presentes. É o sonho de consumo do advogado. Se eu pegar todos os seriados americanos que nós assistimos, 90% trata de investigação policial. Então, a investigação, ela já está inserida no desejo interno do ser humano, que é curioso por natureza. Ora, quando a gente fala em investigação dentro da atuação do advogado, você tem que entender que eu estou dirigindo uma potencialidade, um instrumento, um método e uma metodologia para promover a melhor defesa dos interesses de meu cliente. Ora, mas quando a gente fala em investigação, a gente tem que pensar que para chegar a um resultado, a prova, eu tenho que conhecer sobre o processo. Não do processo judicial em si, mas do processo de produção de prova. Eu tenho que entender em um inquérito policial qual é o objetivo da autoridade buscando a verdade real. E eu passo a ser, então, eu sempre brinco e falo aos delegados, o senhor acaba de ganhar mais uma equipe de investigação. Falou, qual? A minha. Eu estarei contigo até o fim para conquistarmos juntos a verdade real. Muito bem. E do outro lado, vamos explorar isso um pouquinho melhor, doutor. E do outro lado da mesa, o doutor Alexandre Volpiani, nosso debatedor oficial aqui do Podcast do Fato. Boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde, Dr. Rogério Targino, Dr. Marcos Velosa. Hoje eu sou um privilegiado nessa mesa por Muito estar bom, com né? pessoas que eu considero como meus irmãos, pessoas que eu admiro muito. Então, hoje vai ser um programa, um podcast muito bacana, porque é algo que o Velosa disse. Toda advocacia gosta disso. E seja ela de qual área, porque é Com bastante certeza, importante. com E, então, certeza. enjoy, people. Muito bem. Bom, doutor Velosa, advocacia investigativa. O que regulamenta isso? De onde o senhor tirou essa história? Eu aprendi um pouquinho que eu fui pesquisar esse tema, mas explica pra gente aqui, com a sua didática, com a sua É, dinâmica. eu vou contar uma breve história profissional e a gente vai chegar no ponto X. Maravilha. Eu atuei 25 anos na Polícia Civil de São Paulo, fui chefe de investigações por 20 anos e tive o privilégio de atuar, talvez em vários casos de extrema relevância para a sociedade em diversas áreas, seja homicídio, pedofilia, crimes digitais, sequestro, rouba-banco, fraudes. E neste processo de 25 anos, é natural que eu tenha desenvolvido, pela experiência e pela dedicação, uma expertise no quê? Qual é o papel do investigador de polícia? É produzir a prova e chegar na verdade real. Ora, 2014, eu decidi me aposentar, dado os meus 25 anos lá. Eu nunca havia pensado que um dia eu iria advogar. Mas, jovem como eu ainda estava, com o conhecimento técnico à flor da pele, eu fiz alguns pactos com o diretor-geral de meu escritório, Jesus Cristo, e eu, por questões de foro íntimo, eu entendendo a importância da defesa criminal, eu me dei por impedido de fazer a defesa criminal
padrão. E passei, então, no criminal, me dedicar a uma regra que é o interesse, a defesa dos interesses das vítimas, isso é, a assistência de acusação, desde a fase de inquérito, e eu vou contar quanta briga eu comprei por conta disso, e em algumas exceções eu faço a defesa criminal. A criminal empresarial, porque é um processo, Sim. é natural. Na defesa de pessoas físicas, quando eu tenho, como ele, o Volpe, tem, absoluta certeza da inocência de meu cliente, ou na defesa daquilo que ele não fez e a ele foi imputado, porque, infelizmente, nós temos no padrão criminal brasileiro um Ministério Público que coloca tudo aquilo que ele sabe que não é verdade para tentar encontrar um equilíbrio com que a defesa trará. Eu sou um crítico ferrenho disso, dentre outras coisas. Bom, iniciei então a advocacia e o que eu tinha de melhor? O que eu trouxe nos 25 anos. É natural que eu pegue um processo e eu olhe por uma outra ótica. Qual? Pela ótica daquele que vai produzir a prova condenatória. Eu sei o objetivo, eu sei o caminho e eu sei o método que vai ser utilizado. Bom, passei então, como assistente de acusação na fase de inquérito, a me antecipar a provas que eu entendia absolutamente necessárias para o delegado de polícia. Pensa num problema. Principalmente por vaidade, né? Claro, eu ouvi de promotores de justiça, eu ouvi de delegados de polícia. A célebre frase, o senhor está invadindo minha área de competência. Eu falei, qual? Doutor, essa prova é minha. Eu falei, mas essa prova é sua. Ela já está produzida para o senhor. Doutores, os senhores estão ganhando uma equipe a mais no trabalho de investigação. Já que a meta de todos nós aqui, qual é? A busca da verdade real. E isso dói. Por quê? Porque o promotor de justiça e o delegado tinham que estar agradecendo a ajuda extra. Por quê? Peraí, se eu tenho um colega que faz a defesa dos interesses da vítima, ou mesmo na clássica criminal, e ele, com a expertise dele, ele produz um rol de indícios, ele identifica, ele qualifica, ele potencializa e ele registra isso com as possibilidades que a lei permite. Ora, você recebe isso pronto, gente. Ora, se eu sou delegado ali, eu falo, gente, eu tenho que dar um beijo nesse cara. Por quê? Porque eu tenho 10.000 inquéritos, não tenho tempo hábil para tocar todos, e ele já me trouxe detalhes que vão poupar o meu tempo. Lógico, ele vai checar tudo isso. Mas, quando ele autenticar a qualidade da prova que eu trouxe, ele só tem a me agradecer. Por quê? Se a prova é pela condenação, ótimo. Se a prova é pela absolvição, ótimo. Porque a finalidade, a única do processo criminal é a busca da verdade real. Diferente de outras áreas. Bom, 2018, já eram 3 anos e meio de uma batalha campal com quem deveria estar nos agradecendo. A OAB Federal, sensível com a minha causa e com outras, de outros colegas, ela promulgou o provimento OAB Federal número 188 de 2018, do qual ele expressa legalmente a autenticidade do trabalho do advogado na produção de prova técnica, inicialmente no meio criminal, inclusive citando possibilidades de produção, a produção antecipada de prova testemunhal, Volpe. A produção de perícia técnica, unilateral, autenticável, mas você produz prova técnica.
o levantamento de informações lícitas, não importa o meio e a fonte. Enfim, ele te expressa o caminho que você pode percorrer e qual as pedras que você pode usar para construir esse caminho. Melhorou a vida sensivelmente porque a partir desta data, no preâmbulo da minha representação ou do meu requerimento, eu informo ao juízo, informo ao promotor ou informo ao delegado o que eu fiz e o que me autoriza a ser feito. É espetacular. Bacana. É um mundo a ser explorado também pelos advogados que não conhecem o segmento. O segmento não conhece a norma 188, principalmente. O Piani. Na verdade, essa explanação do Velosa, vou contextualizar dentro da defesa criminal, vamos dizer assim. Mas quando o Velosa ele traz provas, mesmo que unilaterais, dentro de um caso, não quer dizer que aquela prova tenha o cunho de prova naquele momento. Mas quando se for fazer uma perícia nesse sentido, o perito vai pensar 2 vezes em fazer um corpo mole ou ter um braço curto, por quê? Exatamente. Como que ele vai dizer contra aquilo? Que já está ali, né? Normalmente de forma técnica, por pessoas de área, coisa que os nossos peritos não são. Para você ter uma ideia, Targino, no estado de São Paulo, nós temos hoje uma centralização das perícias todas no IMESC. Nos crimes sexuais, você ainda tinha uma ajuda do Pérola Byton quando ele existia, se tornou Hospital da Mulher. Hoje ele está muito mais direcionado a atender o caso da mulher. Então ele vai atender o caso e eventualmente até fornecer um laudo naquela questão que a mulher sofreu a violência e foi ali, ato contínuo, buscar ajuda médica. Caso ela venha fazer isso somente depois, vai para o IMESC. E nisso a gente está falando em anos até para se sair um laudo. E normalmente é feito bem de forma precária, porque muita coisa se perdeu nesse sentido. Quando você tem uma atuação técnica de investigação, e a investigação ela pode ser em várias coisas, ela pode ser uma investigação quase parecida com a policial, ela pode se utilizar de médicos para isso, de psicólogos para comprovar a alienação, ou uma série de coisas, são vários ramos dentro da investigação. Eu uso muito na defesa de crimes sexuais o profissional psicólogo, para se traçar perfil, para se traçar o perfil da vítima, da família, do contexto familiar, para ver se existe alguma possibilidade de ter ocorrido alguma inverdade naquelas alegações. Eu analiso o perfil do acusado, porque o abusador sexual tem um perfil próprio. Perfeito. Que é avalizado depois de algum tempo por um profissional específico. E isso na perícia judicial, que é estadual, é feita pelo Estado, em âmbito federal piorou, né? Ela é muito precária, normalmente não são especialistas que fazem, e a investigação defensiva, a advocacia que investiga de forma defensiva ou ofensiva no sentido do ataque, dependente de qualquer coisa, ela vai se valer do quê? De uma estrutura. Então, quando um advogado vai fazer uma investigação no crime sexual, ele vai atrás de um psicólogo especializado em área, e isso a gente fala em pessoas diplomadas para tanto, coisa que você não vai ver no órgão estadual. Então, quando você vai falar o Velosa fez uma que ele me mostrou uma vez, é bom ter amigos bons por causa disso. Uma perícia num local, dentro de um condomínio, num local onde tinha ocorrido furtos, condomínio de alto padrão. E aí ele fez um trabalho, né, nesse sentido de apuração. Quando ele se atentou, ele pegou até a pegada da pessoa e por onde ela entrou, fotografando isso, fazendo o caminho. E a empresa a empresa de segurança se esquivando da situação. Não foi isso, não aconteceu bem isso, ninguém entrou ali, não era? E o Velosa descobriu quem entrou, por meio dessa investigação. E ele documentou isso.
Foi pra polícia, a polícia provavelmente mandou alguém lá só pra falar, não, tá certo aqui, deixa eu fazer um laudo em cima do laudo dele. E o condomínio, para o condomínio buscar o responsável pela falha. A falha não foi do condomínio, nem do morador, foi da segurança. E ele chegou nessa conclusão. É um exemplo de coisas que eu vi com o Velosa. Então, essa situação da investigação defensiva, para quem pode se socorrer dela, ajuda muito. Né? Tanto na questão acusatória, que normalmente envolve questões patrimoniais, acusatória no sentido, não, defensiva, que o Velosa faz, acusatória, envolve questões patrimoniais, que necessitam de um bom cuidado disso, porque lá na frente, se você não fizer isso, o prejuízo é enorme. Na defensiva, se o seu cliente consegue ter essa condição, para a defesa dele é ótimo, porque infelizmente na área criminal, o ônus da prova é do Estado, mas na prática a teoria é diferente. Exatamente. Então você precisa fazer um trabalho gigantesco, técnico, para chegar, eventualmente, numa prova que pode ser irrefutável para o seu cliente de inocência. E isso não só em crimes sexuais, mas em vários tipos de crime, né? Então, essa área que o Velosa brilhantemente expõe aqui para gente, ela abrange muita coisa. E a gente precisa ressaltar o quê? A importância dela dentro de um processo. Independente de você ter obrigação ou não de provar. Porque se você largar na mão do Estado, ou você vai ser condenado ou você vai ser prejudicado. E, infelizmente, não há estrutura para isso. Existe um custo? Existe. Mas o custo nunca é maior do que o prejuízo que você pode ter lavando as mãos. E é esse o trabalho que o Velosa faz e expõe hoje. Eu penso que muitas vezes a gente está falando de custo aqui, mas posso estar errado, me corrija, doutor. Muitas vezes o trabalho investigativo ele é feito pelo próprio advogado sem a necessidade da contratação de uma perícia técnica. Às vezes a parte está com as provas ali e ela não entrega. E o advogado fazendo um trabalho investigativo acaba conseguindo essas provas da própria parte, provas que a parte nem imagina que sejam provas. Tá certo esse raciocínio? Tá correto a tua linha de raciocínio. Gente, se o advogado não tiver expertise na investigação, investigador ele não é. Ok? Mas eu sei tudo sobre isso. Então, você sabe a partir daqui. Um dos maiores erros que eu vejo na advocacia criminal é negligenciar o tempo do inquérito. Todas as provas que a acusação precisa para o processo crime foram produzidas na fase de inquérito. E eu vejo colegas que não dão a atenção necessária nesse inquisitório aqui para se preocupar na fase de processo. Quando isso sobe com indiciamento, com uma denúncia, subiu para o promotor e ele te denunciou, aliás, denunciou o teu cliente, o promotor já tem a convicção de sua culpa. Se o juiz recebeu a denúncia, ele já tem uma pré-conclusão. Isso é, no mínimo que o material que a acusação produziu traz elementos mínimos para que alguém seja processado. E aí o advogado lá na preliminar, quando ele faz na resposta à acusação um apuratório em 8 dias, ele pré-condenou o cliente dele, porque a presunção é de culpa mesmo que seja indúbio pro réu. Lembremos que nos crimes comuns e nos crimes contra a vida, até na fase de pronúncia, a dúvida é para a sociedade. Então, o delegado vai produzir um conjunto de indícios para o indiciamento ou não. E se ele faz um relatório inconclusivo, o promotor conclui. Conclui sempre pela denúncia. Eu tenho um caso que eu fiz uma defesa clássica num crime sexual. Piani, você já está perdendo de 10-0, porque todo mundo é pai e mãe. A vítima, 11 anos. O acusado, o empresário. Gente, eu não faria.
vou ser bem sincero, eu não faria. Um amigo, delegado, me ligou, falou, Veloso, é um amigo meu, o cara é seríssimo. Você atende ele? Eu falei, esse crime não. Eu vou condená-lo. Tudo bem? Melhor, Velosa, ele é inocente. Eu estou colocando meu nome sobre o dele. Um amigo meu, delegado, de 30 anos. Tá bom. Sentou o cliente, eu falei, nós temos um julgamento hoje aqui. Você tem 4 horas para me provar que você é inocente. Ele provou. No final disso, eu fiz vários anos apurações sobre crimes sexuais. Eu falei, esse cara não deve. Eu comprei uma causa. Na fase de inquérito, eu já fui infernizado pelos delegados e pelo promotor de justiça. Bom, eu produzi a prova da inocência em sede de inquérito. Ele foi, aliás, o relatório foi inconclusivo e o promotor denunciou. Gente, todas as provas que eu tinha que produzir para a resposta à acusação eu já tinha produzido no inquérito. Isso é uma diferença cabal. Eu não tenho mais 8 dias. Eu já tinha a RA pronta. Eu já tinha o conjunto de indícios que comprovava a inocência dele, produzida lá no inquérito. Eu ganhei anos, Luz, e o Volpiani sabe que 8 dias, você não tem tempo hábil de produzir a prova que você produziria em 8 meses. Ali. Agora, para que servem os assistentes dentro da atuação na advocacia defensiva? Eles são colaboradores para fins específicos. Então, você tem um assistente técnico que é um perito. Naquela área, é óbvio. Ora, advogado, eu não tenho a expertise que um psicólogo tem ou um psiquiatra tem. É óbvio. Mas eu contrato um psiquiatra de renome que faz uma análise do caso em si e faz uma análise do acusado e fala, esse cara não deve. Olha a inconsistência dessa moça de 11 anos, que foi usada para uma extorsão. Pegaram um caso do passado, transportaram para esse cara honestíssimo, e ele, durante 3 anos, respondeu por um crime para tomar 15 anos de cadeia, e é a morte para um cara do perfil dele, e nós precisamos de 3 anos. Chegamos à sentença onde o juiz, com o pé muito no chão, no meio do caminho, na fase de instrução, o juiz já tinha um convencimento que tinha alguma coisa acontecendo que transcendia a verdade real. E ele deu um crédito para a defesa, pelo que a defesa já havia produzido. Nós absolvemos o cliente nesta causa, com laudos técnicos, com apuração, com coleta de depoimento prévio, e não só absolvemos o cliente, como o promotor de justiça, com sabedoria, determinou a instauração de um inquérito para a apuração de quem de fato praticou aquele ato. Gente, 2 vezes justiça feita. O inocente foi absolvido e o autor real está sendo processado. Agora, até quando você precisa de um assistente? Na medida em que ele te traga potencialidade técnica para discutir com um perito do Estado. Então, são 2 peritos discutindo. Já não é mais o Velosa. Escuta, não é para mim. Doutor aqui é especialista nessa área. Então, prova que ele está errado porque ele já provou que você está errado. E muitas vezes, você está certíssimo. O perito criminal oficial volta atrás. Diante de uma nova ótica. É sempre assim. O que importa? Voltou atrás. Ali. O que eu sempre falo que a única reserva que você tem que ter é no uso de investigadores particulares. Eu ia chegar nesse ponto. Então, essa é algo que me pega muito e no ponto X eu vou te contar por quê.
Não, pode seguir. Nós estamos chegando já nos nossos 5 minutos finais, né? Eu na Não, polícia. eu vou puxar essa para ele complementar, então. Ok. Vai lá. Você falou dos filmes na sua apresentação. E realmente, nos filmes, o que que nós vemos, Targino? Eu assisto muito. Quem é da nossa área assiste bastante. Então você tem um caso muito complexo lá nos Estados Unidos, todo aquele clamor rolando. E a defesa contrata investigadores particulares. E esses investigadores, pelo menos nos filmes, eles tiram coisa do arco da velha. Sim. E provas cabais, é toda uma estrutura trabalhando, né? Sem prejuízo dos médicos, psiquiatras, psicólogos, tudo que envolve, engenheiros, acontece também. É, então, isso nós vemos que nos filmes, e a gente sabe que realmente a advocacia naquele país é um pouco diferenciada em várias coisas. Então, isso aqui, Velosa, existe no Brasil? Um investigador particular atuando junto de uma defesa ou de uma acusação? Qual que é o limite desse investigador? Porque isso é bastante importante. Lá o limite é um pouco mais amplo que o daqui, né? Sim. Então, mas assim, no básico é garantido. Então, você não pode ter interceptação telefônica sem autorização judicial, quebra de sigilo bancário, violação de domicílio. Isso tudo é básico. Então, Velosa, aqui no Brasil, isso existe, funciona. O que que você acha disso? Vamos lá. Sim, existe. Funciona? Só depende de você, advogado. Eu tenho uma regra quando eu faço a contratação de detetives particulares ou investigadores particulares. Na polícia, quando eu assumia casos sensíveis e eu usava mais de uma equipe no apuratório, aquela equipe só sabia disto. E aquela equipe só sabia daquilo. Eu sabia de tudo. Tá? Quando eu faço a contratação de investigadores particulares, eu o contrato para algo específico. Ele não faz ideia para que vai ser usado aquilo. E nem o potencial disso. Nos Estados Unidos e em alguns países da União Europeia, até pelo sistema acusatório, é natural que se use isso. Você tem lá toda uma estrutura profissional de investigadores, caçadores de procurados e outro que é regulamentado isto lá. Aqui, hoje nós temos regulamentação para esta função, que é muito rígida em teoria. Mas eu prefiro não dar material demais, porque para ele pouco importa. Olha, então eu tenho que fazer uma investigação patrimonial do Targino, suponhamos, tá? Tá bom. Bopiani, eu preciso saber as casas que ele frequenta, os carros que ele usa e os restaurantes que ele frequenta. Ponto. É só isso. Ah, mas para quê? Não te interessa. Ok? Por quê? Porque talvez, hipoteticamente, se você souber demais, você contamina o processo. Então, ele tem um papel específico. E lá nos Estados Unidos, eu quando comecei, eu fui buscar entendimento em padrões jurídicos que nós não temos aqui. Eu sou, ao mesmo tempo, o maior defensor e o maior crítico do inquérito policial. Sou o maior defensor porque eu reconheço que a importância dele é na produção de indícios que vão se transformar em provas. Mas eu sou um crítico quanto ao sistema inquisitório. Então, talvez o Brasil já esteja maduro demais para que nós tenhamos contraditório em ampla defesa já na fase de inquérito. Por quê? Porque nos pouparia o excesso de cautela, porque toda prova tem um aspecto de prova em si e não de indício. Bem, eu consigo, com paridade de armas, trabalhar com o promotor de justiça, com o delegado, para conquistar a verdade real. Isso trará também outras possibilidades. Do acordo antes da denúncia, da contribuição privilegiada,
Bom, que para nós são ferramentas que eu entendo que tem que amadurecer aqui, porque o sistema de coleta de indício, ele é arcaico, é lá de 1940. Bom, se eu tenho então a expertise, porque é assim, pense que eu tenho que saber duas coisas. Quando eu assumo a utilização de um recurso chamado advocacia defensiva e de um sistema chamado investigação, eu tenho que ter dois conhecimentos. Um, qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Dois, o principal. Eu tenho que saber especificamente naquele caso, porque um crime contra o patrimônio tem um caminho diferente de esclarecimento de um crime contra a vida, contra a honra, contra a liberdade. São espectros diferentes ali. Se eu tenho o conhecimento do que se produzirá na fase de apuração, eu tenho condição de contribuir produzindo antecipadamente a prova que ele não produziria, porque é uma prova de defesa e não uma prova de acusação. Maravilha, doutor. Nós já estouramos o nosso tempo Matéria aqui. para um ano, Tem meu matéria para dar um curso aqui sobre advocacia defensiva Com e certeza. vamos pensar nisso sim, Com viu? certeza. Eu vou pedir para que o senhor faça suas considerações finais olhando para aquela câmera ali. Mande um recado para a Importante. jovem advocacia, para quem queira entrar neste mundo do senhor aí, doutor. Tá. Primeira coisa, doutores, doutoras, tenha sempre a humildade de estudar todos os dias, porque a metodologia, ela se atualiza, o país muda de entendimento, e dentro do procedimento de advocacia defensiva, tenha sempre em mente que você é o responsável pela prova que você traz aos autos. E a prova que poderia contribuir para a defesa dos interesses do seu cliente, se ela for produzida sem a expertise necessária, ela pode ser a prova que o condena. E você responderá por isso. Ausência de defesa, não é isso? Tá. Neste sentido, a investigação, ela é a soma de duas coisas. O profundo conhecimento jurídico que nós, advogados, independente da área, temos que ter associado a uma visão muito profunda e muito segura do processo de investigação. Só para terminar, Claro. muita gente acha que o provimento 188 de 18, ele foi feito para o direito criminal e para a defesa do réu no direito criminal. Negativo. Dentro do espectro criminal, ele fala para instauração ou tracamento de inquérito. HC, RA, revisão criminal. Ótimo. Então, serve tanto para um lado quanto para o outro do espectro criminal. Mas a 188, ela regulamenta qualquer produção de prova em qualquer ramo do direito. Porque lá no processo civil, cabe a quem alega a prova. Eu tenho no tributário, quando eu me envolvo com questões públicas, eu tenho a obrigação da prova, quem dúbio pro societar. Então, o provimento, ele te ampara legalmente para a produção de qualquer prova lícita em qualquer ramo do direito. E esse é o caminho natural. Tá bom? Maravilha, doutor. Volpiani, considerações finais. Nós estamos 4 minutos negativos, segundo o Adriano. Vou somente agradecer para não atrapalhar o entendimento desse meu amigo maravilhoso, que é o Dr. Marcos Velosa. E agradecer a todos por estar conosco até agora. Velosa, até a próxima. É um privilégio, irmão. Obrigado. Todo meu irmão. Obrigado. Queremos agradecer ao Dr. Velosa, que esteve conosco aqui. Muitíssimo obrigado pela visão, pelo conhecimento que o senhor trouxe aqui para nós hoje. Agradecer a você que acompanha o Fato Jurídico, convidar para seguir as nossas redes sociais. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial aqui. O nosso
backstage, né? O Adriano que tá ali, ele sempre bate palma, solta fogos quando já deu a hora. Hoje mesmo ele já tá nervoso, que tá 5 minutos negativo. E ele me cobrou, ele falou, você nunca me agradece, cara. Então, os nossos agradecimentos ao Adriano, é um querido que tá aqui conosco. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. Que